Meus irmãos, nós temos aprendido com o nosso Mestre Jesus Cristo acerca dos valores do reino de Deus. E um desses valores muito caros é o de guardar segredo a respeito do bem que nós fizermos. Dos 3 exemplos que ele dá, nós já vimos a esmola, versículos de 2 a 4, que deve ser dada em secreto e ser vista apenas pelo Pai e, obviamente, pelas pessoas envolvidas no ato, não é, irmãos? E agora, a partir do versículo 5 até o 18, o nosso Senhor vai tratar sobre o importante ensino da oração. É outro importante exemplo sobre o qual devemos aprender com ele. O versículo 1 continua sendo o nosso guia até ao ensino do jejum, ele é válido. O texto nos diz assim, versículo 1: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Então, quando um crente praticar uma boa ação, ele não deve fazer isso para se aparecer, para se exibir, mas apenas para o agrado do Pai Celestial, que é aquele que o recompensará. É preciso, nós vimos na ocasião passada, tomar muito cuidado com a hipocrisia, porque a hipocrisia não é um assunto tão simples quanto costuma aparentar. Nós vimos, por exemplo, que mesmo sendo um mal do coração humano individual, a hipocrisia pode ganhar um contorno público, grupal, coletivo. Nós vemos o profeta Isaías falando isso, o próprio Cristo homologando as palavras de Isaías e dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Significa que aquilo já é uma hipocrisia que tomou conta de um grupo, de determinado coletivo, irmãos. Há também hipócritas conscientes daquilo que fazem. Por exemplo, em Mateus 22, eles sabiam o que estavam fazendo quando tentaram fazer aquela espécie de pegadinha com Cristo, não é? É lícito pagar tributo a César ou não? Ali era uma hipocrisia consciente, e o próprio Cristo diz: vocês estão me experimentando, seus hipócritas. E também nós temos hipócritas que não percebem a sua condição, não têm consciência de que estão praticando um ato de hipocrisia no momento mesmo em que o praticam, irmãos. E eles chegam, por exemplo, a falar do cisco que está no olho do outro, quando ele está em pior, muito pior situação. E este último tipo, o hipócrita não consciente da sua hipocrisia, parece ser o tipo do nosso texto aqui. Talvez o exemplo mais emblemático seja Lucas 18, a famosa parábola do fariseu e do publicano, que ensina que a oração de um hipócrita, de um ator da religião, um mascarado, é uma espécie de monólogo de teatro, e que deve ser muito bonito no teatro, mas diante de Deus aquilo não tem de fato valor, não tem serventia. Em Mateus 6, irmãos, essas pessoas chamadas aqui de hipócritas por Cristo frequentavam sinagogas e praças. A sinagoga era um lugar próprio para a oração. As pessoas iam para lá para aprender, mas também elas podiam orar naquela ocasião, naquele ambiente. E o canto das praças era um lugar visível, como muitos outros, e era só um lugar público. Mas é possível que Mateus aqui, nesta porção, irmãos, esteja indicando que alguns estavam indo de propósito para lugares públicos orar, em horários tradicionais de oração, sendo um deles, por exemplo, das 15 da tarde. Então essas pessoas apressavam o passo para chegar no lugar público, quando elas poderiam orar em qualquer lugar, sem problema nenhum, mas elas estavam fazendo isso. É uma possibilidade do texto. E eles gostavam de fazer isso, o nosso Senhor diz, não porque gostassem de orar. Ou seja, eles iam orar não porque gostavam da prática da oração, mas para serem vistos dos homens. A palavra gostam, aqui no versículo 5, é importante porque ela indica o apego de um indivíduo àquilo que ele faz. Ou seja, eles gostam
mas não é de orar. A oração se torna um instrumento, na verdade. Eles estão aqui chamando a atenção para a sua alma, é disso que eles gostam. Ele ora, essa pessoa aqui que Jesus descreve, ora acima de tudo porque ele ama a si mesmo. Agora, o que é oração, não é, irmãos? Oração é um exercício de amor a Deus, é um exercício de descentramento. Quando a pessoa está orando, ela está dizendo que existe alguém mais importante do que ela e que deve ser amado, temido e adorado. É um momento íntimo de amor a Deus, é um abandono, ao menos temporário, do nosso egoísmo. Mas aqui o que nós vemos é uma torção total, é uma inversão total. E agora a pessoa deixa de ter deleite em Deus e passa a ter deleite em si por meio da autopromoção, por meio da ostentação, né? Por meio do exibicionismo. E daí nós temos o veredito que o Mestre nos dá aqui, de que aquele que age assim, aquele que inverte a função da oração, os objetivos da oração, ele sairá com as mãos vazias, e só receberá o elogio humano do Pai Celestial que assiste a isso tudo. Ele não receberá nada. Esse é o ensino que serve como alerta para todos, em todos os tempos, que ousam orar a Deus, que pretendem orar a Deus do modo como se deve. Mas o nosso Senhor não fica apenas nesse ensino que é negativo, mas Ele ensina também a todos nós a como agir, irmãos. E observem que o verso de número 6 faz isso, né? Assim como na porção anterior, nós temos aqui um contraste, que é a mãe da clareza, não é? Que nos dá lucidez acerca do que devemos fazer. Nosso Senhor nos ensina, portanto, a agir corretamente. Esse aqui é um incentivo. O incentivo é: façam assim, Deus vai receber vocês e o rosto do Senhor não vai ser duro contra vocês, mas vai ser brilhante. Deus vai dar alguma coisa para vocês, vocês não vão ficar sem recompensa. Deus vai ajudar vocês, ajam desse modo. E Ele passa a ensinar, passa a dizer como é que deve ser, não é? Agora o ensino, percebam que é particularizado. Primeiro ele falou a uma coletividade, não é? Quando orardes, vós não sereis como certas pessoas que são os hipócritas. Agora ele particulariza o ensino e já fala um tu, porque esse assunto é verdadeiramente pessoal, particular, e podemos dizer também intransferível, é para você e para ninguém mais. Ele diz assim: tu, porém, ou seja, pelo contrário, quando você orar, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mais à frente, o nosso Senhor falará acerca da oração em grupo, a oração coletiva, que é o Pai Nosso, não é? Ainda aí, né, neste capítulo, nessa sequência. Mas agora o assunto é aquilo que nós conhecemos dos acampamentos e outros lugares como a sós com Deus, um momento em que o crente se recolhe à sua insignificância e à significância divina, não é? Então esse é um momento especial para o crente. Jesus está assumindo aqui algumas coisas, irmãos. Primeiro, que a pessoa mora numa casa e tem um lugar onde ela pode ficar sozinha com Deus. Ele não diz qual é o assunto da conversa, o que é que você tem que conversar com Deus, fechada a porta do seu quarto. Mas um encontro desse pode incluir assuntos gerais. Você pode muito bem orar pela sua igreja, pelo mundo, pelas nações, pelo país, pode orar por muitos temas, mas certamente, principalmente, está em vista aqui assuntos íntimos demais para tratar com outras pessoas, mesmo pessoas da igreja num culto mais solene e público, irmãos. E de fato não há um ambiente ou um lugar no mundo inteiro mais seguro para você contar as suas coisas de modo geral para Deus. Não há um ambiente que seja melhor, nem mesmo o culto público é melhor para isso, irmãos. Também você pode se queixar, reclamar com Deus, reclamar de Deus, da demora que você sente, mesmo que Deus saiba o tempo certo. Você pode expressar a sua demora na forma de queixa, como fazem os salmistas. Você pode gemer
no caso de uma angústia vibrante, você pode gemer diante de Deus e Ele vai te entender perfeitamente. Se você fizer isso na igreja, talvez nem 100% vai te entender, mas Deus vai te entender. Você pode chorar até seu rosto ficar inchado, não tem problema, ninguém vai dizer que você está com nenhum problema, porque Deus sabe o que está acontecendo. Você também pode passar vários minutos sem falar, em total silêncio diante de Deus. Por quê? Porque a oração verdadeira, ela prescinde de palavras. É possível não fazer uso de palavras na oração. O que não pode deixar de ter na oração é o entendimento sobre quem você é, sobre quem Deus é, e o afeto de ânimo. Você não pode orar com o coração afastado de Deus, senão você vai cair no pecado dos hipócritas. Este povo honra-me com os lábios, mas o coração foi embora, o coração está longe de mim. Você também pode admitir confusão e dispersão. Quem aqui já não teve aquele momento com Deus, que jamais teria aqui na igreja, embora isso já tenha sido evidenciado muitas vezes, em que você se perde na oração? Na oração particular, você rebobina, como se diz, você volta atrás e diz: olha, me perdoe, Senhor, eu estou totalmente disperso, vou recomeçar meu exercício de novo. Isso é possível fazer e é um bom exercício de atenção e de perseverança, irmãos. É um tempo, portanto, de você exercitar a sua autodisciplina diante de Deus. Por exemplo, você não pode encurtar um culto público. Você não pode chegar para o pastor e falar assim: pastor, diminui a mensagem, eu acho que você devia pregar menos. Ou então, a equipe de cânticos, toque só um hoje, tá bom? Por favor. Ou então, irmão fulano que vai orar, toma cuidado, não se empolga com o microfone, não. Você podia dizer isso, mas você não diz isso. Só que você pode exercitar todo esse controle do seu tempo de culto, né? Na reunião particular, no colóquio amoroso seu com Deus. E daí é que você precisa se esforçar bastante para exercitar o amor a Deus, não apenas com seu coração e com sua alma, mas também com a sua força, com o seu esforço. Então é um momento que você tem com Deus de exercício da vontade, porque ali não tem ninguém te empurrando, não tem ninguém dizendo que horas seu culto vai terminar, que horas vai começar. Você vai tendo evidências diante de Deus do exercício, do esforço que você empregou com a sua vontade para passar o tempo que você deve com Deus. Esse, portanto, vocês já perceberam que é um tipo de culto, de reunião, de oração, pouco apropriado às nossas reuniões mais abertas, não é? Nossas reuniões públicas, que tratam basicamente sobre os interesses da igreja como um todo, e isso vai ser tratado na oração do Pai Nosso, não é? Na igreja aqui a gente tem que orar pelos irmãos, não é para orar por si mesmo. Por si mesmo é em casa, a não ser que a pessoa não esteja fazendo em casa e quer trazer o oratório dela para cá, aí não dá. Mas aqui é lugar da gente orar uns pelos outros, da gente ser instrumento de bênção de Deus para os outros. E é assim que a gente vai sendo abençoado, é porque alguém está orando por nós. Assim como um pé é profundamente agradecido ao coração porque o sangue está circulando lá, tá certo? Mas é preciso que cada membro tenha o seu momento, o seu a sós com Deus, irmãos. Agora, Jesus nos ensina, nos mostra isso, e o que Ele quer nos ensinar aqui, irmãos, não é que nós devemos mudar de lugar simplesmente, mudar da sinagoga, né, dos cantos das praças para o quarto. O que Ele quer é que você mude de plateia, esse é o ponto aqui, que você mude de pessoas que estão te olhando, ou que podem te olhar ou te admirar, para Deus. Ele quer que você ore em qualquer lugar, focando apenas em Deus. Se é aqui na igreja, ore apenas para Deus. Se é na sua casa, ore apenas para Deus. E a oração secreta vai te ajudar a calibrar, a regular esse foco. Porque se você só ora em público, você corre esse risco de não saber direito se você está orando para Deus ou está orando para as pessoas verem como você ora bem, ou com medo das pessoas por causa do seu português ruim, ou alguma coisa do tipo. Então, para evitar isso, para a gente ter clareza sobre isso, é importante nós termos um momento nosso secreto, irmãos.
E lembremos também que o termo pai, ele estrutura a sessão inteira aqui. Vocês vão encontrar pai em diversos versículos, em momentos estratégicos, mostrando que o que está aqui em jogo, o ponto focal de Cristo, é o Pai. É o Pai. É a Ele que nós devemos louvor, glória, honra e oração. E é esse Pai também que em secreto nos ouve e nos recompensa. No entanto, irmãos, isso não quer dizer, esse ensino do nosso Senhor não quer dizer que o espaço ou o local seja algo sem importância. Porque quando Jesus diz o termo quando, que é um termo que indica tempo, tempo implica um lugar. Não é isso? Quando eu digo assim, eu vou tirar um tempo, eu pergunto, você vai tirar um tempo para fazer o quê? Eu vou em tal lugar, eu vou fazer isso, ou ficarei em casa. Então, falar de tempo é falar também de lugar, então não tem muito como escapar disso. E se ele diz quando orar, significa que você vai ter que ter um lugar para fazer aquilo. Então, o lugar está implicado aqui como algo que tem certa importância. E nesse sentido nós precisamos considerar o ensino bíblico como um todo e também a nossa realidade na vida concreta. E o que nós observamos é o seguinte, é algo que o João Calvino, comentando Daniel, os horários de oração de Daniel, que vocês sabem que eram 3 momentos de oração no dia, ele diz o seguinte, uma coisa muito interessante, ele diz que se você não reservar horários fixos para suas orações, para o seu a sós com Deus, e horário, como eu falei, está ligado necessariamente a um local e um local apropriado, facilmente você vai negligenciar a prática. Veja então que não é algo que o nosso Senhor está dizendo aqui claramente, mas que está implicado no quando dele. Se você diz quando orar, significa que o crente vai orar. Tá, mas onde é que o crente vai orar? Vai ser no meio do trânsito? Vai ser andando pela rua? Como é que vai ser? Em algum lugar ele vai orar. Então o lugar, embora não seja o foco do texto, ele está implicado aqui. E a não ser que você, é o que o Calvino ensina, reserve horários fixos para oração, é claro que você tem a sua agenda bonitinha, ideal, mas você tem um monte de concorrente em torno que vai querer empurrar seus horários para caberem os deles. Então é natural que o crente que não tenha isso como uma coisa de ferro, tome os empurrões na vida de oração e a vida de oração fique meio que do lado de fora da sua vida, ou ao menos seja algo irregular, irmãos. O nosso Senhor não especifica o tempo que vocês devem passar de oração, e num sentido profundo aqui, o espaço ideal, o principal, não é o do quarto, mas é o da cripta do coração. É o lugar mais profundo do coração, que é o único lugar onde Deus conversa com a gente. E é o único lugar onde a gente conversa com Deus. Quem não conversa com Deus do fundo do coração está fazendo um monólogo teatral. É o fariseu lá da parábola de Lucas 18. Esse é o lugar que você deve conversar com Deus. É possível que a gente converse com Deus menos do que a gente pensa, se levar em conta esse critério. Mas quando a gente conversa, a gente fala do fundo dos pensamentos, fala do coração. Notem que o João Crisóstomo, um grande pai grego da igreja, no século IV, ele já fazia críticas às pessoas que entendiam isso aqui apenas como conseguir uma portinha, um lugar, ficar trancado lá falando, porque ele disse que algumas pessoas diziam que dava para ouvir as orações dos crentes lá de dentro, e eles estragavam o ensino inteiro com isso, não é? E ele disse que conseguiu ouvir os cristãos orando e dando pistas, de que os quartos estavam trancados, eles estavam no momento de oração. Há sempre como burlar, há sempre como perverter o ensino dos evangelhos, irmãos. E o ponto aqui é que Jesus dá como certo que você terá um tempo a sós com Deus. E esse tempo pressupõe um espaço. É claro que um espaço idealizado é um espaço em que o seu colóquio possa acontecer com Deus em privado, tá certo? Esse é o ponto mais... o seu oratório, digamos assim, pode ser em vários lugares privados possíveis, como por exemplo um carro, ou um escritório, ou um galpão, ou um lugar em que você perceba ser insuspeito e totalmente apropriado, ou pelo menos em grande parte apropriado, e que permita o seu diálogo tranquilo, a sua conversa tranquila com o seu Pai. Meus irmãos, as devoções da Igreja Reformada
conjunto de práticas espirituais herdadas pela nossa igreja possuem pelo menos 3 raízes. A primeira delas é naturalmente a raiz bíblica. Nós procuramos explorar aquilo que a Escritura nos diz a respeito das nossas devoções. O segundo é o ensino dos pais da igreja, os pais latinos, os pais gregos, aquilo que eles têm a nos ensinar e que está em sintonia com a Escritura. E nós temos também algumas práticas históricas que se veem depois dos pais da igreja, a igreja praticando e que foram assimiladas também pelos reformadores. Nem todos sabem, mas os primeiros reformados assumiram alguns modelos antigos, como o ofício diário, como os encontros da igreja todos os dias, mas eles fizeram isso por meio dos cultos que se tinham nas igrejas e também nas casas. Significa, irmãos, que todos os reformados cultuavam todo dia, não como igreja, não o grupo inteiro, mas eles tinham modos de cultuar, de manter a sua devoção todos os dias, irmãos. Isso baseado no livro dos Salmos. O Salmo fala dos 7 vezes ao dia te buscarei. Está lá o Daniel orando 3 vezes ao dia, não é? Nós vemos também nos próprios ofícios diários os encontros que as pessoas tinham na igreja desde o século IV, pelo menos. Nós temos todas essas práticas sendo assimiladas pelas igrejas da Reforma por meio de 3 categorias de culto, 3 tipos de culto. E esses 3 tipos até hoje permanecem, tanto na nossa confissão de fé de Westminster, como também no nosso manual de culto da Igreja Presbiteriana. As 3 categorias são, e só tem essas 3, tá? Não existe mais outro tipo de culto. São esses: culto solene, ou culto público; culto familiar, o culto que você presta com seus parentes em sua casa; e o culto individual, que é esse daqui, que é o a sós com Deus. Então, ser presbiteriano é prestar culto todo dia. É uma das definições do que é ser presbiteriano. Ao menos idealmente. Deus conhece os corações, conhece as dificuldades, mas Ele conhece também os desleixos, as falhas dos seus servos e os desafios que eles devem enfrentar na sua vida de oração, irmãos. Caso algum de vocês ache o culto de sua igreja muito cansativa, a pergunta primeira deve ser essa: será que o culto não é mesmo muito pesado? Mas tem uma segunda pergunta para fazer: será que você se exercita o suficiente durante os dias da semana? Porque se você se exercita durante os dias da semana com o seu culto doméstico, com o seu culto particular, é possível que você não sinta tanto peso. É como se você chegasse numa academia e qualquer tentasse levantar um peso, uma mesa, alguma coisa assim, sem ter nenhum treino diário. Mas se você tem um treino diário, é natural que aquela mesa não seja tão pesada, aquele objeto não seja tão pesado assim. Se você pensar numa pessoa que não frequenta uma igreja, mas se diz cristã, eu falo isso porque elas já somam mais de 5 milhões de pessoas no nosso país, são os desigrejados. Um desigrejado, com certeza, é bem zeloso disso aqui, que é o único fio que ele tem, é o fio de prata, né? que ele acha que o segura na igreja, que o retém como filho de Deus. Ele tem um a sós com Deus, certamente, e constantemente, porque ele não tem coragem de vir para a igreja orar o Pai Nosso com seus irmãos, não é isso? Mas vocês também devem considerar o fato de que na correria mesma da semana possa haver um membro de uma igreja, aquele que frequenta uma igreja aos domingos, não é? Que só converse com o pai aos domingos, que só fale com seu pai aos domingos. E é claro que uma pessoa dessa vai sentir peso numa oração de 3 minutos que ela faça. Não tem assunto, acaba. É a mesma coisa de você só conversar com uma pessoa de ano em ano. O assunto fica complicado de esticar, mas se você convive com ela, é natural que certas dimensões suas e dela vão se abrindo, não é? Então é importante nós considerarmos isso, irmãos, de que a mudança pode ser difícil se você não é uma pessoa que cultua a Deus todos os dias, mas é para isso que o nosso Pai nos chama aqui, e foi esse o entendimento que a sua igreja teve em relação
as devoções no decorrer da história, na patrística e também na escritura, irmãos. Os frutos são garantidos e também há uma recompensa que é de caráter indefinido aqui. Para alguns aponta para o fim dos tempos, para outros aponta para a ajuda que Deus nos dá para caminhar com Ele ainda nesta vida. Mas o fato é que o nosso Senhor assumiu que nós faríamos isso quando estivéssemos afastados uns dos outros. Jesus assumiu isso. Assim como Ele assumiu que o seu povo oraria junto o Pai Nosso, Ele assumiu também que seus discípulos fariam como Ele, teriam um tempo de recolhimento e um tempo para colóquio amoroso com Deus. E é por isso que Ele nos ensina e vai continuar a nos ensinar a como fazer isso de modo a agradar o Pai, que é aquele que nos recompensará. Nós vamos continuar a tratar sobre esse assunto da oração, ainda sobre as categorias ligadas ao coração, e é importante que os irmãos, à medida que entenderem, pratiquem, porque senão vocês vão esquecer isso aqui. Comece hoje, comece amanhã, mas não deixe isso aqui passar não, irmãos. Por quê? Porque Deus quer o nosso bem, e é um grande bem para o crente, um grande privilégio, e agora sabemos uma grande responsabilidade, ter o nosso a sós com Deus. Esqueçam a sós com Deus como um assunto de acampamento, como tópico de acampamento. É um ótimo tópico para acampamento, mas Jesus não fez isso, ou não instituiu esse a sós com Deus apenas por uma vez no ano ou duas. Que Deus nos abençoe e guarde sua palavra em nossos corações. Amém.